Olá, professores da educação infantil. Mais uma vez aqui nos encontramos e desta vez para conversar sobre o desenvolvimento de habilidades e competências nas crianças de educação infantil. De onde vem essa terminologia? De onde vem essas palavras? De onde vem tudo isso? Será que é inovação? Então, eu sou Isabel e estou aqui para conversar com vocês sobre essa temática. Quando surge essa terminologia, quando surge a questão de trabalhar por habilidades e competências, isso vem muito no sentido de responder a uma demanda de um novo tempo, de um novo momento, a um ensino tradicional que já não respondia mais às demandas do nosso tempo atual. E o que nós poderíamos chamar de ensino tradicional? Aquele ensino pautado na repetição, na memorização, nas técnicas, no domínio de alguns conteúdos onde a memorização era o mais importante. Como resposta a isso, a esse novo tempo que hoje exige dos sujeitos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes e até mesmo de nós profissionais, algumas habilidades, algumas competências que envolvem não só saber de cor, saber o conteúdo. Hoje, a demanda do nosso tempo exige que saibamos fazer, que saibamos aplicar aquilo que aprendemos. Então, a esse novo ensino, a essa nova demanda, exige um novo jeito de fazer, um novo jeito de desenvolver. Vamos observar então, nas imagens que vocês veem, alguns exemplos aqui apresentados do que nós chamaríamos de atividades tradicionais. A gente tem atividades para colorir, uma atividade, a capa dos trabalhinhos, é muito importante ter uma alimentação saudável, vou enfeitar a maçã. Nós poderíamos fazer a pergunta, que habilidades trabalharíamos ou qual seria o enfoque, qual o objetivo de atividades como essas? Temos aqui mais outras duas atividades, onde a gente tem aí a questão das datas comemorativas, a questão de fazer arte, vou colorir de amarelo e recortar. Será que realmente tem um fazer artístico numa atividade como esta? Alguns professores comentam e às vezes até nos perguntam por que nas nossas propostas, nos nossos livros, nas nossas atividades didáticas, a gente não faz uma referência às datas comemorativas. Não que as datas comemorativas não sejam tão importantes. Acontece que as datas, elas fazem parte de um calendário cultural, muitas vezes regional, e elas não constituem um conteúdo que vá trazer tal importância para a gente poder trabalhar. O livro, as nossas propostas, elas deixam em aberto para que cada escola, de acordo com a sua região, de acordo com a sua cidade, faça referência das datas, mas não que essas datas se transformem em atividades que a gente realmente necessite abordar no nosso material. Vamos então pensar no que seria esse novo ensino pautado nas habilidades e competências. Onde é que estariam as habilidades e as competências e como poderíamos trabalhar? Convido vocês a analisarem algumas imagens que a gente trouxe aqui, um gráfico. Onde é que estaria o desenvolvimento das habilidades? Estaria pautado no centro, no encontro do saber fazer, do conhecimento, na atitude, no desejo e na vontade. Nesse outro gráfico, vocês podem observar que a competência está no encontro do saber conviver, do saber ser, do saber fazer, do saber conhecer. O que mais a gente desejaria? Nós desejaríamos que o aluno conhecesse, que o aluno aprendesse e que aquele conhecimento aprendido fosse transformado, fosse utilizado para transformar realmente aquilo que Piaget nos coloca. Uma vez aprendido, jamais será esquecido. Então eu convido vocês a assistirem um pequeno filme de Rubem Alves, onde ele nos coloca a importância do aprender a aprender e realmente da gente guardar aquilo que aprendemos e não ficar simplesmente na memória.
Eu sou um educador. Um educador é uma pessoa que ama as crianças. Mas não basta amar as crianças. Ele tem de ter vontade de ensinar o mundo às crianças. Primeiro, porque o mundo é muito divertido e as crianças ficarão alegres em aprender o mundo. Segundo, porque é preciso aprender o mundo para a gente viver, para a gente fazer as coisas. Então eu sou um educador, eu tenho um jeito meu de ensinar. O meu jeito de ensinar é contando histórias. Eu sou um contador de histórias. Inteligência não é saber as coisas. Para saber as coisas, basta você ter boa memória. Há idiotas de memória perfeita que guardam todas as coisas. Há um neurologista famoso que escreveu livros fantásticos chamado Oliver Sacks. Ele conta a história de pessoas débeis mentais que eram capazes de fazer as operações matemáticas mais fantásticas instantaneamente. Eu disse a vocês que eu sou um contador de histórias, né? Isso significa que eu uso metáforas para entender as coisas. Eu vou dizer para vocês, a memória se parece muito com o escorredor de macarrão. O que é um escorredor de macarrão? É uma bacia cheia de furos. Para que os furos? Para a água passar. Você põe o macarrão no fogo, ferve o macarrão, aí você quer fazer a macarronada, mas você tem que se livrar da água, porque você não quer água na macarronada, você quer um molho. Então você põe no escorredor de macarrão. A memória é exatamente igual ao escorredor de macarrão. Você joga dentro da memória tudo aquilo que falaram para você na escola. O que vai acontecer? Por alguns segundos aquilo vai ficar dentro do escorredor de macarrão. Depois tudo desaparece no buraco do esquecimento. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Eu vou até repetir, porque eu acho isso muito legal. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Gostaria de convidar vocês, professores, a observarem algumas atividades que propomos no nosso material didático, fazendo menção a algumas habilidades que propomos desenvolver, para que nós possamos, ao final dessa nossa pequena conversa, chegarmos ao consenso e ao conceito, conseguirmos sistematizar o que seria realmente habilidades e competências. Observem essas imagens que nós apresentamos em alguns dos nossos livros. Vocês poderão observar que uma proposta educacional inovadora investiga o pensamento, propõe observar e comparar, problematiza, transforma imagens e gestos em material de leitura e de interpretação. Olhem essa outra imagem que aparece num dos nossos livros. O que a gente faz menção é tentar trazer a situação, a vida real das crianças para uma situação de aprendizagem. Aí a gente tem o carrinho de pipoca, a escola, o movimento, o trânsito, as crianças. Numa imagem como esta, o que o autor propõe? Tentar fazer a leitura dessa imagem, quem aparece, se há adultos, se há crianças. Para onde se direciona o olhar desse personagem destacado nessa imagem? Observem essa outra imagem do livro de 4 anos, na página 36.
Nessa imagem, nessa atividade, o autor trabalhava antes e propunha trabalhar com a questão das moradias, das casas. Observem o que é proposto agora, fazer a relação da moradia da criança, da casa e também dos animais. Observem que as atividades, o tempo todo, elas fazem relação, estabelecem relação de um ponto com o outro. As atividades, elas estão dentro de um contexto e apresentam uma sequência lógica. Observem novamente essa atividade do livro de 4 anos que aqui colocamos. Quando o aluno anteriormente fez o trabalho de acordo com a sua moradia, nós agora temos a relação dos pássaros. Onde é que o passarinho mora? O passarinho tem casa? Onde é que eles moram? Os pássaros constroem seus ninhos de modos diferentes, fazendo essa relação da moradia do pássaro, a moradia das crianças. Então, vamos observar, professores, que para desenvolver competências e habilidades, o nosso trabalho envolve várias dimensões. Dimensões pessoais, dimensões interpessoais e dimensões sociais. Aquilo que aprendemos, o conteúdo aprendido, ele precisa ser transformado em algo significativo, em algo que realmente faz sentido na vida social dos alunos. Por isso, vamos falar de moradias, vamos falar de trânsito, vamos falar de alimentação, vamos trazer as situações na nossa vida, que acontecem na nossa vida e transformar aquilo em conteúdos de ensino. Professores, vamos observar esse quadro que aqui apresento a vocês para podermos distinguir o que seriam competências, o que seria conhecimento, o que seria procedimento e o que seria o saber, fazer e o ser. Observem este quadro. As palavras que destacam e que se transformam em competências, o participar, o compreender, valorizar, intervir. Quais seriam os saberes? Os saberes seriam os conhecimentos e os conteúdos. Os procedimentos seriam aquilo que o aluno deve saber fazer. E o ser seriam as atitudes. Observem e vejam se vocês conseguem, vejam se consigam fazer a relação das palavras e dos modos como as palavras se apresentam quando se determinam competências, saberes, procedimentos e fazer. Observem que competências, as palavras aparecem sempre no infinitivo como ações de grande contemplação. Qual seria a competência? Participar, compreender, valorizar. Qual seria o conhecimento, o conteúdo? Conhecimentos provenientes das disciplinas, os conhecimentos do português, da matemática e da geografia. Quais seriam os procedimentos? Aquilo que um aluno deveria saber fazer com o conhecimento aprendido. Ele deveria saber participar, compreender, fazer intervenções. E quais seriam as atitudes que o professor deveria ter como alvo desenvolver nessas dimensões? Fazer com que esse aluno se tornasse um sujeito ativo, crítico, justo, solidário, democrático, compreensivo e assim por diante. Então, nós podemos observar que trabalhar por competências significa sempre partir de situações problema. Uma atividade tradicional, ela já traz uma situação posta, ela já traz uma situação pronta. Uma atividade pautada nas habilidades e nas competências sempre partirá de situações, problemas, de questionamentos, de problemas a serem resolvidos. Vamos fazer uma análise dessas situações em relação às atividades que propomos nos nossos livros didáticos. Observem nessas sessões do livro de 2 anos como as situações aparecem, como as questões aparecem, como elas são propostas para o aluno. Momento de observar e olhar, momento de fazer arte, momento de aprender mais, hora de escutar, hora de falar, hora de saber mais. Professores, em todos os nossos livros, vocês poderão observar que as atividades elas apresentam um crescente. Elas têm uma continuidade
e sempre partem de situações problema, de investigação, depois o conteúdo é desenvolvido, a proposta é desenvolvida e depois, no final, temos uma forma de sistematização. Vamos observar algumas atividades, o que chamaríamos de problematização. O que é problematizar e como problematizar? Observem essa unidade 2, Quero Conhecer Meu Corpo. Essa é uma atividade proposta no livro de 2 anos. Todas essas questões apresentadas nesta imagem são situações de perguntas, onde o aluno precisa mobilizar alguns conhecimentos, pensar sobre alguma coisa, observar a imagem para poder responder. Numa outra situação, observe aqui o livro de 5 anos. No livro de 5 anos, são propostas algumas questões a partir desta imagem, onde o aluno é convidado a observar a imagem, observar e responder. Quem aparece? Quem são essas pessoas? Onde estão? Como estão vestidas? Como são suas roupas? O que elas usam na cabeça? Depois da conversa sobre essa questão, sobre a imagem, que tal então encontrarmos um título para essa situação? Enquanto o professor desenvolve todas essas questões, todas essas perguntas a partir da imagem, o aluno mobiliza vários pensamentos. Ele pensa, ele analisa, ele observa a imagem, ele pensa sobre a pergunta que o professor propõe, ele repensa. Se ele tinha um pensamento e o professor coloca outra questão, ele modifica o pensamento. Quantas estruturas mentais não estariam mobilizadas no momento enquanto o professor trabalha essa imagem? Talvez seria uma situação que o professor pensaria não ser necessário ter que parar e conversar tanto sobre uma imagem dessa. Mas quantos elementos da estrutura cognitiva o professor não coloca em questão no momento em que trabalha uma imagem como esta? Observem outra situação, outra imagem proposta, outra atividade proposta no nosso livro. Nós vemos ali algumas crianças de verdade. Anteriormente a essa questão, os alunos teriam trabalhado sobre a história do Pinóquio, né, um boneco de pau. E agora o aluno é convidado a fazer a relação, a transferir e observar cada uma dessas crianças, que são crianças de verdade e que vivem em outros lugares. Qual é a dica que a gente tem aí do lado para o professor? Converse sobre a diferença física existente entre os alunos, cor dos olhos, cor dos cabelos, como se vestem, formato dos seus olhos, nariz, boca. Volta aquela imagem anterior que estava lá, que era aquela que tinha a família, né, uma família antiga. Faz a relação da situação de hoje com a situação anterior e aí compara e observa os estilos de criança, as formas das crianças se expressarem, as formas das crianças se vestirem. O que a gente observa, professor? O tempo todo, quando trabalhamos com habilidades e competências, e aí a gente chama atenção para as palavras de ordem, para as palavras de comando, né? Em todas as nossas atividades que propomos aqui dentro desse novo ensino, a gente chama atenção para o observar, comparar, interpretar, olhar, relacionar, caracterizar. São as palavras de comando para o desenvolvimento da ordem cognitiva, isto é, para o desenvolvimento da ordem do pensamento. E como é que nós vamos trabalhar essas atividades fazendo a relação com o nosso conteúdo? Vocês já sabem, né, e no módulo anterior vocês trabalharam a questão dos eixos na educação infantil. A gente tem alguns eixos de conteúdo. A gente tem a formação pessoal e social, daí a gente tem as dimensões sociais, os conhecimentos de mundo e os conhecimentos relativos à natureza e à sociedade. Então nós vamos tentar relacionar as nossas atividades para desenvolvermos operações de pensamento, atividades cognitivas relacionadas a esses eixos propostos enquanto formadores do currículo da educação infantil. Quando nós pensamos na educação infantil em linguagens, quando nós pensamos no eixo
de conhecimentos de mundo, né? As linguagens estão aí. As artes, a matemática, a língua oral, a língua portuguesa, a música, o desenho. Quando nós colocamos para o aluno a questão da língua portuguesa, da linguagem oral, das linguagens, nós sempre partimos da questão do alfabeto, dos nomes. Observem essa atividade do livro de 3 anos, quando faz a relação da questão do nome. Todo mundo tem um nome. Essa seria uma atividade proposta para a língua portuguesa que faz menção ao desenvolvimento de habilidades. Quais seriam as habilidades desenvolvidas ou as habilidades propostas para desenvolvermos na área das linguagens? Observem essa outra atividade aqui do livro 1, 3 anos, onde é proposto para o aluno cantar, dançar com seus colegas, a música Quem Mora. Uma outra atividade muito interessante colocada no livro de 2 anos, nós temos aí a questão das marcas, dos símbolos. Língua portuguesa é sempre abordado como um trabalho onde colocaremos os símbolos, as marcas, os gráficos, os traçados. Desde pequeno nós colocamos para as crianças, já no livro de 2 anos, as marcas dos pés dos porquinhos. Vocês poderão observar, e inclusive no livro, esta atividade ela aparece em textura para que a criança perceba as marcas, os símbolos dos pés dos porquinhos na areia. Numa outra atividade, é proposto para que um aluno também coloque suas marcas dos pés na areia, na água e que perceba as suas impressões. E depois também com as mãos. Depois, mais à frente na atividade, a gente propõe modelagem. Em toda essa sequência, né, o aluno pode colocar a sua marca, a sua impressão na terra, na areia e perceber que depois o registro e a escrita vem como impressão, como marca, como símbolo, como registro. Então, todas essas atividades trazem como símbolo desenvolver pensamento, relacionamento, desenvolver um pensamento, a cognição. Uma outra atividade que vocês poderão observar aqui, seguindo a sequência nossa de língua portuguesa, depois de marcarmos e percebermos a impressão com o corpo, com os pés, com as mãos, as impressões gráficas, nós temos o nosso mundo carregado de símbolos, de placas, de sinalizações. Observem essa atividade do livro de 5 anos, quantas atividades, quantas habilidades poderemos trabalhar a partir das marcas, das placas que a criança encontra no seu mundo ao redor, na vida real, né, enquanto passeia e circula no mundo. Olha, onde vamos e andamos, encontramos textos escritos e formas. E aí, uma série de atividades. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Meu benzinho quando dorme, põe a mão no coração. Sou pequenininho do tamanho de um botão, carrego o papai no bolso e mamãe no coração. E aí, todas essas atividades, todos esses textos que são significativos, estão abordados nos nossos materiais. As revistinhas, as histórias em quadrinhos, né? Quem inventou a escrita e o professor, ele como interventor, professor como mediador dessa aprendizagem, é aquele que lê para o aluno e que traz o texto escrito para o aluno. Observem mais à frente nessa outra atividade, depois do aluno trabalhar com as histórias da formiga, ele faz um trabalho de arte, montando uma formiga, o professor traz uma fábula relacionada às formigas. O texto, a escrita, são todas situações que vão abordar a questão das habilidades em língua portuguesa. Uma atividade de matemática que vai propor ao aluno relacionar objetos, contar, medir, trabalhar conceitos matemáticos, muito, pouco, resta, sobra, perto, longe. Vocês poderão observar nas atividades em que propomos
atividades que vão fazer a relação, onde o aluno ele é desafiado a estabelecer as relações de quantificação, de contagem, de medição em várias situações. Observem nas atividades agora que selecionamos para que vocês possam perceber isso. Contagem, né? O aluno para isso é preciso observar a posição de alguns objetos, quantas lâmpadas há em sua casa. Vamos contar? Com a ajuda de um familiar, pesquise e registre. Os números não estão simplesmente numa atividade escrita. Os números estão nas situações onde seja necessário contar. Na cozinha, o aluno precisa de um ajudante adulto e lá ele vai poder observar que instrumentos ele utiliza para medir, o que ele mede com uma colher, com uma xícara, fazendo receitas, desenvolvendo alguns procedimentos na culinária, será possível trabalhar algumas medidas. Vamos trabalhar também em matemática habilidades de explorar as quantidades e fazer o tratamento dessas quantidades. Como é que a gente faz o tratamento de quantidades? Através de gráficos, utilizando gráficos, contando e relacionando, conforme na atividade aqui, vocês poderão fazer a relação. Em cada quadradinho, a criança relaciona um quadradinho para os meninos, um quadradinho para as meninas. Poderíamos tabular diversas situações na sala, como frutas, alimentos, personagens de histórias, brinquedos, e assim poderíamos fechar a nossa conversa, né? Fecharmos esse momento de reflexão da seguinte maneira: as habilidades, elas se desenvolvem e se ampliam. Um conteúdo trabalhado aos 2, 3 anos, ele é retomado aos 4, 5 e 6 anos e amplificado. As habilidades, elas são adquiridas e desenvolvidas ao longo do período escolar. A palavra que poderíamos relacionar à atividade seria desenvolver em cada atividade. A partir do momento em que pensamos em trabalhar habilidades e competências, trabalhar pensamento, atividades cognitivas. E trabalhar pensamento seria trabalhar observação, análise, interpretação e não apenas pautarmos aquilo que fazemos em decorar, em técnicas, em memorização. Cada vez mais compreendido, cada vez mais aprendido. Professores, espero ter contribuído nesse pequeno momento com a sua aprendizagem. Espero que a gente possa se encontrar durante a semana em algumas atividades. Coloquei um texto para vocês sobre algumas habilidades de pensamento que com certeza contribuirão para que você possa enriquecer a sua prática. Espero encontrar com vocês no nosso fórum, que a gente possa conversar e trocar algumas ideias em mais alguns momentos. Muito obrigada e até breve.